povo. Bem-vindos ao Weedcast. Estou aqui com meu parceiro Adson, né? Isso. Tamo junto. Segundo episódio hoje. Estamos muito felizes de estar aqui de novo. E, ó, hoje não tem problema em áudio, graças a Deus. Você quer falar sobre a questão do intuito do Então, podcast? pessoal, assim, vocês estão aqui assistindo o Weedcast com uma convidada hoje mais que especial pra gente também. Mas qual que é o intuito do Weedcast? Qual que é o objetivo do Weedcast? Aonde que o Weedcast quer chegar? Mas ele tem um propósito, né? E quando eu fiz essa pergunta antes do primeiro Weedcast, o Yuri me surpreendeu bastante com a resposta dele e eu gostaria que ele falasse para vocês também qual que é esse intuito. Qual que é, Yuri, hoje, o intuito do Weedcast hoje? O que as pessoas podem sentir quando elas estão assistindo o Weedcast? Então, o intuito, quando a gente estava pensando em criar o podcast, né? Pensando qual vai ser o objetivo. E o objetivo principal, quando eu falei prática, eu falei, é isso aí. Eu falei, então é o cara certo para estar comigo. Que é levar conhecimento para as pessoas, né? Luz através de conhecimento. Luz através de Então, conhecimento. prepara papel e caneta aí. Eu sei que esse podcast vai abençoar muito a vida de vocês. E vamos falar um pouquinho do nosso convidado, né? Que é a nossa convidada. Porque o intuito hoje do Weedcast é trazer, através do testemunho dos nossos convidados, que isso possa também fazer parte na vida das pessoas que estão assistindo, né? E com isso você também sentir a transformação através da sua vida. E eu não posso deixar de passar para você fazer essa grande apresentação. Quem é o nosso convidado hoje? Só deixa o que você falou, é até importante isso, porque, tipo assim, muitas coisas que o nosso convidado vai falar, pode ser muitas coisas que você está passando nesse momento, Exatamente. que ele já passou, e que agora ele vai poder te dar um norte do que fazer. Com o questionamento aí, Sim. né? E hoje a convidada, né, pra mim é uma honra, tipo, o primeiro convidado foi meu pai, hoje a convidada é minha mãe, e pra mim é uma honra ser eles dois o primeiro que tá aqui. Sou muito grato à vida deles dois, eu amo muito eles. Minha mãe, eu sou muito difícil de falar que amo eles, mas eu amo muito eles. E é isso, queria que eu falasse um pouquinho, né, mãe? Aí se apresente e tal, e a gente vai. Quem é a senhora? Então, o meu nome é Deiviane, né? Eu sou uma filha muito amada de Deus. Amém. Uma mulher que entendeu isso verdadeiramente, que vive isso, independente de qualquer circunstância na vida, essa realidade de uma filha muito amada de Deus, e isso muda tudo, Amém. né? Sou a esposa do apóstolo Walter, sou a mãe do Yuri, a mãe do Patrick, a mãe da Thalita, uma mulher não tão comunicativa, mas que gosto de me relacionar, gosto de aprender, gosto de compartilhar conhecimento, e para mim é um privilégio estar aqui com vocês hoje, poder falar um pouquinho, né, contar um pouquinho da minha história, poder falar um pouquinho do meu trabalho, de tantas coisas do ministério, Sim. né? Tantas coisas que eu estou envolvida aí nessa jornada com Deus e com a minha família. Amém. E com muito orgulho, né? Muito orgulho pelo meu filho, meu primogênito, meu filho mais velho, estar aqui nesse projeto tão bacana. Amém. E assim, né, mãe? A gente queria fazer a pergunta porque até pra mim a gente ouve muita história do meu pai, a gente sabe muita coisa do meu pai e é pouca coisa assim da senhora. Sim. As coisas que eu sei é muita gente conversar lá em casa, de eu falar e tal, das perguntas que eu faço pra você lá em casa, pra senhora. E eu queria que a senhora falasse um pouco assim da sua infância, um pouquinho da adolescência aqui, né? Eu achei muito importante saber disso. De onde que veio a senhora? Então, eu nasci aqui em Montes Claros, fui criada aqui por uma família bem grande, a família da parte da minha mãe é uma família bem grande. Fui criada com avós, com tios, com meu pai, com a minha mãe, assim, uma família simples, né? Uma família humilde, porém uma família assim muito próxima, muito unida. Né? Cresci em um ambiente bem agradável, num lugar que parecia um sítio, era o quintal da minha avó. Pensa num lugar gostoso, muitas memórias, muitos guisados, muitas coisas boas, mas também tive muitos desafios na infância, sim. né? Tive aí um pai que era alcoólatra,
tive uma mãe que muitas vezes tinha dificuldade de trabalho. Quem é filho ou neto de pessoas que trabalham para o Estado, a minha mãe foi professora, foi serviçal também por muitos anos e era contratada do Estado, então era bem desafiador, porque até para eles começarem a pagar era 3 meses depois que a pessoa estava trabalhando. Já que ia conseguir alguma coisa ali naquela época, né? Então era bem puxado e assim, o meu pai tinha esse desafio aí com o alcoolismo, apesar de ser uma pessoa muito inteligente, Sim. muito comunicativa, mas assim foi uma infância bem conturbada, né? Cercada por muitos desafios, por muitas brigas, por muitas situações desafiadoras, mas eu agradeço muito a Deus porque eu sei que dentro do conhecimento que eles tinham, Sim. eles me ofereceram o melhor e eu Melhor que sei eles também que esses desafios que eu enfrentei foram desafios que me ajudaram a ser a pessoa que eu sou hoje, ter o olhar que eu tenho hoje, né? Então eu sou grata a Deus por essas experiências e por Ele ter me ajudado, transformando toda uma mazela, porque foi Sim. assim que eu me vi na adolescência, na juventude, Sim, sim. até pela base que eu recebi, toda uma mazela em algo transformador, em algo que hoje Maravilhoso. impacta vidas, né? A senhora desculpa, a senhora é filha única, não? Ou tem irmãos? Tem Como que é? irmãos. Tenho. Da parte de minha mãe somos 2 e da parte do meu pai nós somos 9. É a gente, meu amigo. Nossa, é muita É, gente. 9. Porque às vezes as pessoas não conhecem, né, pastor? Então vê assim, Exato. são é só um pouquinho, né? Não, são É, bastante. meu pai, ele teve 3 relacionamentos assim mais longos, né, de morar mesmo. Com a minha mãe ele foi casado e outros 2, e aí nós somos 9 irmãos. Mas mais próximos somos 3, né, que somos São eu, minha mais irmã unidos. mais nova e uma das minhas irmãs que não é filha da minha mãe, mas que é muito próxima. Muito próxima, né? Então a gente cresceu aí nesse contexto. Pastor, apóstolo, perguntar para a senhora, tipo assim, porque hoje todo mundo conhece a pastora Deviana, a esposa do pastor Walter, mas todo relacionamento ele existe um início, né? Ele existe um início, ele existe um tempo de namoro, existe essa fase. A senhora começou mais velho, com 25 anos, que a senhora começou esse relacionamento. Ai, 25 eu tava tendo minha terceira filha. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse início com o apóstolo Walter, esse relacionamento, quantos anos a senhora tinha, como que foi tudo isso e qual que é a experiência que a senhora tirou disso aí, dessa época? Então, Adson, como eu estava falando na questão assim das mazelas, né, que Deus transformou Sim, em coisas sim. boas, uma delas foi essa questão do meu relacionamento, da minha adolescência. Quando eu conheci Walter, eu tinha quase 14 anos, tinha 13 anos. Uau! Ele Pegou pra tinha 20 crer. anos. Ele tinha Pastor 20 Walter, não anos. pega isso. Tinha um pastor nosso, oh meu Deus, que brincava. Com a gente ele não falava, mas depois ele falava que Walter era pedofilão. Pastor Jorge, ele era muito engraçado. Ele é muito engraçado. Hoje ele está em Manhuaçu e ele foi nosso pastor, foi o primeiro pastor que nós tivemos quando nos convertemos. E nós nos conhecemos, não éramos evangélicos, Walter era afastado da igreja, eu frequentava a igreja do pastor Altemar na época, mas eu não era convertida, ia com a vizinha. Louva a Deus pela vida dela, Glória a porque Deus. ela começou a me levar pequena para a igreja, que era a dona Anastácia e Ludmila, que é a filha, tinha mais ou menos minha idade, e a gente ia juntas, a princípio para a quadrangular, e depois passamos aí na igreja do pastor Altemar. E quando eu conheci Walter, eu estava aí começando a colher as consequências dessa infância assim meio que disfuncional, né? Dessa família desafiadora que eu tive, dessa infância desafiadora. Minha família é uma bênção, mas a infância, as circunstâncias eram muito desafiadoras. E era um período em que eu estava começando a beber, estava começando a fumar, estava começando a sair com pessoas que não devia, né? E conheci Walter nesse contexto, ele fazia parte desse grupo das pessoas que eu não devia sair. Sim. Né? Era uma pessoa que vivia muito em farra, muito em festa. E aí eu conheci ele com quase 14 anos, nós começamos a namorar. Quando eu estava com 15 anos, a gente queria casar, mas não podia por causa da idade, nem a justiça aceitava. Ah, na época? Nem com os pais assinando a justiça aceitava. Nossa. Só podia a partir dos 16 anos. Como meu pai era uma pessoa assim já mais velha, minha mãe era o terceiro casamento do meu pai, né? Tá. Então meu pai já casou com minha mãe, ele
já tinha 40 anos. Ah, Então, tá. nessa idade, nessa fase, ele já estava com quase 60 anos. Entendi. Então, para ele casar nova, ele achava bom. Então, ele não Tá. se Eu achei que era o opunha a contrário. Eu isso. achei que ele era mais Não, resistente e firme com não, isso. Ah, porque tá. ele era uma pessoa mais antiga. Então, Entendi. para ele, se eu casasse nova, para ele estava tudo bem. Para minha mãe não, mas para ele sim. Então, a gente queria casar, mas que a gente se gostava muito. Nossa, foi assim um amor muito forte. É Aham. ainda, né? Sim, Mas Amor eu à falo primeira assim, vista. não foi bem à primeira vista, não, mas eu trabalhava numa sorveteria e Walter era meu cliente. Olha só. Ele era cliente também da minha avó, porque ele morava numa casa de aluguel da minha avó. Ah, Então, ele Começou era com a família ali, ó. ele chegou a conhecer meu avô e meu avô foi muito firme com ele, não quis alugar a casa para ele. Quando foi depois, ele alugou com minha avó. E assim foi, a gente acabou se conhecendo nesse contexto, né? Aham. Ele morava na mesma rua que eu. E eu trabalhava nessa sorveteria que ele achava que ele era privilegiado, que ele ganhava a maior bola de sorvete. Até hoje ele conta isso só para descontrair um pouco, mas não é verdade. Mas ele achava que sim. E nós começamos a namorar ali, mas é interessante, é engraçado isso, Yuri. Eu não sei se você sabe, mas Walter veio para cá a primeira vez, ele contou aqui, acho que foi em 97, que ele veio a Montes 92, Claros. ele fala. 92. E quando Ah, ele e a primeira vinha, vez foi em 92, depois ele voltou em eu 97. acho que em 92 já, ele vinha e eu morava na rua de uns amigos. Eu morava na casa com a minha mãe Aham. e era a rua de uns amigos dele. Ele jogava futebol com esses rapazes lá na rua. Ah, E tá. ele fala que me via passar e falava assim, essa menina quando crescer vai ficar bonita. Ela vai dar trabalho pro pai dela porque ela vai ficar bonita. E eu, menina, em Aham. 92 eu tava o quê? 12 anos. 12 anos. E é muito engraçado quando ele conta isso, mas é uma realidade. Ele nem sabia, nós nem sabíamos o que Deus estava preparando. E aí depois nós fomos morar juntos, até que eu completei a idade, nós nos casamos. Logo eu tive Patrick, porque eu fiquei grávida, antes mesmo de ter casado com ele, né? Eu já morava com ele, mas eu fiquei grávida. E aí tive Patrick e... A senhora tinha quantos anos? Eu tinha 16. 16. A essa altura alguém deve estar falando, Yuri, saltou a Yuri. E aí, A senhora entrou já na pergunta que a gente já ia fazer, né, Yuri? Pode ir. Pode ir, pode. E Yuri, né? E aí, quando eu estava com 18 anos, eu ganhei Yuri de presente. Oh, que glória. Ganhei Yuri Então, de apóstolo, presente. assim, já que a senhora tocou nesse assunto, quer perguntar? Pode perguntar isso aí que... É que assim, né, mãe? A gente cresce, a gente vai amadurecendo, vai olhando as coisas com outros olhos. E pra mim, a senhora é minha mãe desde sempre. Mas hoje, olhando assim com a cabeça mais madura, eu olho pra trás e falo como deve ter sido difícil você pegar um filho que não é seu, já ter um filho ali, botar essa criança no meio e você ainda conseguir ter sabedoria pra tratar ele como se fosse seu filho. Foi assim que a senhora fez comigo. E aí eu queria, porque né, não tem só a senhora, tem muitas outras famílias que têm esses desafios. Que estão nos assistindo agora, que tem esse desafio também. O que a senhora conseguiu, né? Então, tipo assim, queria que a senhora passasse a sua experiência e qual a lição que a senhora pode deixar para essas pessoas também. Sim, hoje várias mães ou pais às vezes me procuram, sabe? Perguntam como é que foi isso para você, porque é um desafio para mim e está sendo difícil e tal. Realmente, quando o Yuri veio morar com a gente, Adson, e Yuri não vai lembrar porque ele era muito novinho, ele tinha 4 anos apenas, né? Nossa. Mas ele já tinha todo um hábito, toda uma cultura da Já casa da avó, estabelecida, né? Menininho de vovó. Da mãe biológica também. sim. Então ele já tinha toda uma cultura. Aham. E assim, na realidade que a gente estava vivendo na época, quando ele veio, porque a gente tinha ido para a igreja e a gente estava num momento em que a gente tinha perdido tudo financeiramente. sim. Estava muito difícil, bem desafiador. Patrick estava com 2 anos e meio e Yuri estava com 4 anos. Então, assim, foi bem desafiador o processo de adaptação. Patrick teve dificuldade, teve muito ciúme com essa idade, mas com muito ciúme. Tinha ciúmes porque ele ia para a escola e Yuri ficava comigo em casa. E Yuri tinha as manias dele. Para comer era uma dificuldade. Só queria leite, só queria iogurte, porque estava acostumado nesse Com o que tinha lá. E chegou e eu com 18 anos e tendo que trabalhar fora e com esses 2 meninos e foi
Foi puxado, foi bem desafiador, assim, mas o que me alimentou para eu pegar firme e falar, não, vai dar certo, Deus vai abençoar que vai dar certo. Eu sempre, desde quando o Yuri era pequenininho e morava com a avó, o Walter sempre pedia a avó para deixar ele vir morar com a gente. A mãe biológica dele não deixava, por isso ele não vinha, a avó também não deixava, que é a mãe de Walter, né? Tipo assim, não tem, deixa aqui. E eu sempre imaginava Yuri jovem, tipo com a idade que ele está hoje, ou um pouco menos, com uns 18 anos, agora ele está com 24, e eu ficava imaginando, meu Deus do céu, imagina esse menino crescendo lá naquele... Porque o ambiente não era tão, né, favorável, e eu ficava assim, imagina, eu ter que ver esse menino fumando, ter que ver esse menino como o Walter era, quando eu conheci Walter, bebendo, e farra, e batedor. E nesse processo, desculpa cortar, vocês já estavam no processo de conversão, já com a igreja, com Uma o início? semana depois que nós fomos morar juntos, nós fomos para a igreja. Uma semana. 7 dias exatamente. Nossa. Nós fomos para a igreja, ele reconciliou e eu aceitei a Jesus lá na Assembleia de Deus Missão. E aí fomos acompanhados pela equipe de lá e eu estava grávida de Patrick, estava bem novinho, grávida de Patrick. E aí ficamos firmes na igreja. Então, foi muito importante. só para o pessoal entender, a senhora estava trabalhando, Tava. a senhora estava recém na igreja, junto com o pastor Walter montando o início, não é nossa igreja, né? Mas não, nessa época, quando Yuri veio, a gente estava com a Estrugi, né? A Estrugi da última trombeta. Então vocês estavam realmente dando cambalhota, fazendo tudo ao mesmo tempo, né? A casa nossa tinha 3 cômodos, morava a nossa família e morava também a família do meu cunhado, né? Que é o Antônio, que faleceu. Sim. Então tinha muitas pessoas. Na época ele tinha 4 filhos, estava tendo a 4ª filha. Nossa. Então estava 4 crianças, mais 2, 6. Mais eu, Walter, minha cunhada e meu cunhado. Minha concunhada, mais dificuldade financeira, mais a igreja. E ainda veio um missionário de São Paulo que ficou em casa ainda. Então estava assim, um desafio. Eu trabalhava fora, fazia um extra, que era eu fazia uns imãs de geladeira. Tinha que ter um supermercado para nutrir. Tinha, ainda bem que tinha um pé de manga. Né? Então, a gente fazia hora extra trabalhando com imãs de geladeira. Tem até umas fotos com o Yuri, pequenininho, sentadinho comigo. Ficava até de madrugada, ele, Patrick, fazendo imã de geladeira de meia de seda para vender na Coteminas, nessas empresas maiores, que eu tinha algumas pessoas que trabalhavam lá que levava para vender. E era assim, estudava também, estava terminando o ensino médio. Jesus, porque quando eu tive Patrick, eu parei, né? Eu parei um ano e atrasei um ano. Mas eu falei, eu vou concluir. E minha família falava, não vai nada, não volta nunca mais, volta para a escola. Já falava assim, já achando que não ia concluir, né? Não ia, mas graças a Deus concluí ensino médio, fiz faculdade, fiz pós. E até hoje sempre estudo, eu gosto. É uma coisa que me faz bem. Que gosta, né? E assim, né, mãe, a senhora entrou nessa questão dos estudos. Sim. E para mim a senhora é um exemplo muito grande nessa área, porque os desafios que a senhora já tinha, a senhora terminou o ensino médio, e aí é onde que eu tenho mais memória da senhora fazendo a faculdade. Tipo, a senhora trabalhava, fazia faculdade, cuidava da gente. Ainda tinha que ser a esposa do pastor Walter. Ou meu pai. Mas tem a e era muito engraçado. Do questão de família, você lembra? Pode falar. Tá. Tem uma outra pergunta antes, pastora, que a gente gostaria de fazer para a senhora, né? Sim. Eu vi uma postagem que a senhora colocou hoje. Muitas pessoas às vezes não entendem, mas que realmente foi um grande desafio para a senhora. Que hoje a gente entende o que é família e o que é parentes, né? Eu li a postagem lá. Sim. Então, assim, realmente família, quando a gente é filhos, a gente está... Não, família, a gente é família mesmo, porque a gente está como os filhos ali, os nossos pais e tudo. E a partir do momento que a gente decide o homem casar com a mulher casar com um homem, aquela é minha nova família, né? E os meus pais se tornam parentes, meus irmãos se tornam parentes e tudo. Sim. E é um novo desafio. Mas, assim, qual que foi o processo que até a senhora começou a tocar um pouco no assunto, que a senhora conseguiu transformar uma dor em uma bênção? Sim. Quando eu falo de Ronaldo Evangelista Teixeira. Romildo. Ronilson, né? Romildo. Romildo?
Romilda Evangelista Teixeira, seu Teixeira, né? Sim. O que a senhora consegue hoje trazer pra gente, uma pessoa que está nos assistindo, que tem essa dor, Aham. né, Sim. com o pai e que pode transformar como a senhora hoje, que era uma bênção para a senhora? O que a Sim. senhora consegue nos passar para as pessoas que estão assistindo hoje sobre isso? Então, quando eu falo que o meu pai ele foi alcoólatra, não Sim. é simplesmente ele foi um alcoólatra. O alcoolismo traz, como qualquer dependência, toda uma consequência, né? Sim. Traz violência, traz atitudes que a pessoa não devia ter e que ela, às vezes, até se arrepende ou não, mas já teve. Então, Aham. traz toda uma consequência. E, realmente, a minha experiência com meu pai, ela foi muito dolorosa, né? Tanto na questão de violência, quanto na questão de, às vezes, buscar ele caído nos lugares. Mesmo depois de adulta, às vezes, os meninos ter que ir comigo, buscar ele caído em algum lugar, né? E assim é muito triste, porque era uma pessoa que você olhava e você falava assim, meu Deus do céu, cadê a dignidade desse homem? Porque ele não pertence a essa realidade de estar alcoolizado, caído às vezes em cima daquela água suja de lixo, sabe? Coisas muito tristes assim que foram bem marcantes e que desgastaram muito o meu relacionamento com ele, né? Por muito tempo, por muito tempo. Mas, a partir do momento que eu vim para o Evangelho, que eu confessei a Jesus como Salvador, eu clamava muito a Deus, tanto pela salvação deles, né, dele, da minha mãe, da minha família, mas também pela minha cura, pelo meu perdão, perdoá-lo pelas coisas, né? Porque depois que eu entendi, que eu amadureci mais, eu entendi que o que me fez, na verdade, me envolver num relacionamento tão sério com o Walter tão cedo, não foi só o sentimento que eu tinha por Walter, mas também a carência de uma figura masculina que me protegesse, que cuidasse de mim, porque eu não tinha isso em casa. Na verdade, eu tinha que ficar, muitas vezes, intervindo, cuidando, entendeu? Sendo pai quando de na quem verdade tinha a que ser senhora meu era pai. filha, né? Exato. Entendi. Entendeu? Então, muitas vezes faltou e eu condenava assim, né? Eu cobrava muito na minha mente uma postura da minha mãe, porque eu achava que ele bebia. Então, ele tinha motivos para estar fazendo aquilo, ele tinha uma justificativa. Entendi. Mas ela, muitas vezes, acobertava, entre aspas, porque, na verdade, o que ela queria era evitar um conflito familiar, para que meu avô não brigasse com ele, para que não houvesse ali um problema, né? Os cunhados, os tios ficassem com raiva dele. Então, ela acabava, eu não entendia aquilo. Então, eu cobrava, eu achava ruim com ele e achava ruim dela também não se posicionar. E a vontade que eu tinha era sair daqui de Montes Claros e sumir, nunca voltar aqui. Não dar notícias, mas nunca mais voltar aqui. Não ter relacionamento com eles. Mas à medida que eu fui para o Evangelho, que eu fui entendendo o amor de Jesus por nós, né? O quanto nós somos falhos e pecadores, e Cristo, ele nos ama da mesma forma, ele separa as coisas, né? Você amar a pessoa apesar dos problemas que ela tem, apesar das fraquezas dela. Então, eu comecei a trabalhar um pouco mais disso e entender que existiam lacunas na minha identidade que precisavam ser trabalhadas. Mas como é que eu ia trabalhar isso? Será que era ficando com raiva do meu pai? Será que era abandonando minha família? Não faz Não é, sentido. porque biblicamente não tem coerência, entendeu? Então eu fui em busca de conhecimento, tanto da palavra quanto da parte também comportamental, que pudesse me ajudar a realmente ir trabalhando essas lacunas, preenchendo essas lacunas, e uma maneira muito eficaz de fazer isso é quando você começa a pegar o aprendizado que você tem com as experiências e transformar isso, né? Olhar com um olhar diferente, transformar isso em algo que ajude outras pessoas, né? Porque como eu passei todos esses desafios, muita gente hoje em dia passa. É a realidade de muita gente, não é a minha realidade, é de muitas pessoas. Então, quando eu comecei a trabalhar isso, né, de olhar com outros olhos, de focar, por exemplo, nas coisas boas que eu aprendi com meu pai, porque teve coisas boas que eu aprendi com ele, teve coisas boas que eu aprendi com minha mãe, e direcionar melhor o meu olhar, sabe? Procurando ter uma percepção como Jesus. Tipo, tem fraquezas, tem problemas, mas eu escolho amar
O que não quer dizer que eu vou estar o tempo todo grudada com a pessoa, E porque às vezes concordar com as machuca. coisas erradas que Exato. praticam, as práticas erradas também. Exato. Mas eu vou amar. Eu decidi Sim. amar. E com isso Deus foi trabalhando, sabe? Hoje eu agradeço a Deus porque foi doloroso, mas eu agradeço a Deus porque eu só posso ajudar quem passa por isso porque eu passei. Olha Senão aqui, não Glória. poderia, né? Amém. Não teria propriedade. E uma coisa Obrigado. assim, sabe, mãe, que eu admiro muito na senhora, porque quando a senhora conta a infância da senhora com o vô, né, que eu sei há muita coisa assim, e ver o cuidado que a senhora teve com ele durante todo o processo no hospital, tudo que a gente passou com ele, tendo que buscar ele em calçada caído e tal. E esse cuidado que a senhora teve com ele, sabe? Eu sempre olhei com isso com muita admiração pela senhora. Porque eu penso, né? Passar tudo que a senhora passou, não é todo filho que vai fazer o que a senhora fez. Sim. E para mim é uma lição muito grande, me deixou um exemplo muito grande, sabe? Porque é aquele negócio, a gente tem muita questão do meu pai, a gente tem muita questão assim, que às vezes não traz muito da senhora, mas a senhora são os detalhes pequenos assim que eu observo na senhora que eu falo, caraca, que mulher. E eu sou muito grato a Deus por ser seu filho, sabe, mãe? Por tudo isso que a senhora passou com o vô, por tudo que a senhora é pela nossa família, pilar que a senhora é na nossa casa. Eu sou muito grato pela vida da senhora. Amém, meu filho. Hoje, gente, vai fazer nós chorar aqui, porque Já tô. vai fazer a gente chorar aqui. Obrigado, cara. Obrigado. Então, pessoal, isso assim é uma situação que você que está passando por isso hoje, a apóstola está falando muito bem aqui. Olha para você quantos desafios ela teve, com que idade ela teve que assumir uma casa, né, junto com o marido, que é o pastor Walter. Com tudo isso, trazendo um filho de fora do relacionamento e conseguir amá-lo de todas as formas, tendo um desafio de família, da onde que veio, né, que é o seu desafio com o pai, desafio com a mãe, e realmente conseguir pegar isso, que de uma forma que as pessoas enxergam, entre aspas, de uma forma negativa, e transformar hoje, né, pastora, como um exemplo, o filho mesmo está falando agora. Então, tudo isso que a senhora fez gerou um exemplo nele, não um exemplo negativo, mas um exemplo positivo de que toda essa declaração aqui, não só amorosa, mas sim sincera, mostrando realmente todo o trabalho que a senhora teve gerou um fruto. E olha o fruto está aqui, né? E o fruto está aqui, e é exatamente isso mesmo. Agora volta lá para a outra pergunta que eu te cortei. Pois é. Mas, mãe, igual a gente estava falando, né? Essa questão de estudo, eu admiro muito a senhora. E é aquele negócio, a gente é criança, a gente não entende. Vai ficando velho que a gente observa como era difícil. O que a senhora fazia era um marabalismo. Estudava e faculdade, não era mais ensino médio, era faculdade, cuidando da casa e tal. E eu queria... 2 empregos ainda. 2 empregos. Acho que você nem lembra, mas era Minha mãe chato. trabalhando de manhã, eu e Patrick, ô mãe, estamos com fome. Era complexo, meu Deus. Era um desafio. Mas cadê seu pai? Meu pai foi fazer uma visita. Oh, meu Deus, como assim? Não deu café a vocês? Não, amor, os meninos precisam tomar café, amor, antes de você sair. Foi aí que eu aprendi a fazer jejum, eu comecei desde novo. Foi aí que vocês aprenderam a cozinhar, isso sim. Realmente foi bem desafiador essa fase, né? Realmente eu trabalhava, na época eu trabalhei com o pastor Edgar, trabalhei com ele na Agemoc, no atendimento, trabalhava lá de segunda a sexta e trabalhava numa outra empresa, que é a Belomo Treinamentos, uma empresa de cursos, treinamentos. No sábado o dia todo e ficava durante a semana também com os atendimentos telefônicos e tal, era bem puxado, os meninos muito pequenos, uma fase bem desafiadora. E Walter, na época, tinha perdido o Antônio tinha falecido. Então, ainda tinha essa questão emocional, porque ele estava muito abatido. Foi bem desafiador. E fazendo faculdade, mas, graças a Deus, o Senhor foi presente em todo o tempo, sabe? Foi presente em todo o tempo. E eu agradeço muito a Deus, porque Ele proveu todas as coisas, né? Quando eu estudava o ensino médio,
eu falava que eu não queria fazer faculdade, não tinha vontade de fazer mesmo, até por exemplos de outras pessoas que tinham feito e que não tinham, né, não tinham se encaminhado, eu falava que não queria, mas aí foram surgindo demandas na igreja, e essas demandas na igreja me incentivaram. Quando eu via, por exemplo, que a gente tinha a parte espiritual muito bacana, mas o administrativo não era bom, eu falei, eu preciso fazer um curso, preciso me qualificar. E aí fiz a formação em administração de empresas para poder aplicar ali nessa parte estratégica e organizacional. E foi muito bom. Enquanto precisou, eu estive ali nessa parte. Depois eu vi uma demanda na parte de gestão de pessoas, que a gente tinha muitos voluntários, mas era tipo assim, meio desorganizado, a gente precisava se organizar, e eu fiz uma pós-graduação que Deus me presenteou com aquela pós, porque eu queria fazer na FGV na época e era muito caro, né? Era bem caro, mas nós tivemos coragem, fomos para cima, o Valdo falou, vamos para cima e tal, e foi desafiador para pagar, foi desafiador para fazer, mas como foi um investimento que valeu a pena cada esforço, cada madrugada estudando, valeu a pena, sabe? Valeu a pena mesmo e, assim, foi o que me ajudou a trabalhar melhor com a parte da gestão de pessoas na igreja. E hoje, graças a Deus, a gente tem pessoas que cuidam dessas áreas, mas o conhecimento, né? O conhecimento me auxiliou. E essa faculdade a senhora fez aqui em Montes Claros, após tudo, como que foi esse? Eu fiz a faculdade pela Unisa, que é a Universidade de Santo Amaro, ela tinha um polo aqui, então eu estudava durante a semana online e tinha o dia que ia na faculdade. E após eu fiz presencial mesmo na FGV daqui, que era no Ibituruna, no Shopping Ibituruna. Não sei se eles permanecem lá e fiz. Só que teve alguns pontos fora também do país, né? Como que foi esse, pastora? Porque quando eu fiz a pós-graduação, eu já contratei com o módulo internacional. Então, nós fomos para estudar na Universidade de Lausanne, foi muito bacana. Olha que experiência Fizemos incrível. a parte de business lá, foi muito legal. E agregou muito conhecimento e, assim, como foi bom para ampliar a minha visão, sabe? Eu sei que Deus já estava trabalhando em tudo, né? Quando Deus, ele deu o nome Núcleo Cristão Brasil para as nações, ele já tinha a intenção de dar uma visão para esse ministério, apesar das nossas limitações, de algo que seria, não é uma coisa só que a gente atua limitada à cultura brasileira, não. Ele foi agregando conhecimentos e experiências que nos possibilitaram ampliar a visão, sabe? Então, a visão é uma visão ampla, é uma visão que rompe fronteiras, e muito disso é pelas experiências internacionais que nós tivemos, é pelas experiências de outras culturas, realmente isso bem agregou desafiador, muito. mas muito bacana. Né? Uma coisa assim, né, mãe? Quem olha a senhora, olha pai e tal, olha muito, tipo assim, parece que o caminho foi fácil, né? Mas é um caminho com muitos desafios, a senhora já contou um pouco aí. Sim. E isso é na vida de todo ser humano, né? Todos nós temos nossos desafios e tal, Exato. mas a gente tem que aprender a superar. E para mim, a senhora e pai é um exemplo de superação dos desafios que a vida deu para vocês. Sim. E aí eu queria deixar para nós também, mas para o pessoal de casa, como superar esses desafios, sabe? Como se mover mediante as dificuldades que a vida nos proporciona. Sim. Isso. Quando a gente olha biblicamente, a gente vai ver em vários, na história de vários personagens bíblicos, né? Eu não gosto muito dessa expressão personagem, porque não é uma interpretação, são histórias reais. Mas quando a gente olha, por exemplo, na situação da história de Abraão, a gente vai ver que ele teve medo, como ser humano comum. Ele teve medo, por exemplo, que o rei do Egito pegasse Sara como esposa e matasse ele, porque ele era marido de Sara. Então, ele pede que ela mente. Depois, com o rei Abimeleque, da mesma forma. Ele tem medo, novamente, pede que ela mente. Que ela minta, que ela fale que eles são irmãos. Eles eram meio irmãos, mas... né? Então, a gente vai ver que o medo faz parte quando se tem desafios novos. Sim. Né? Faz parte, a gente sente medo. Mas, biblicamente, o que a Bíblia diz é: não temas. Seja forte, corajoso,
sabe? Coloca o pé, vai, rompe. Então, a coragem, eu penso que ela é o foco para a gente vencer os desafios. Porque coragem, Adson e Yuri, não é sinônimo de não ter medo. É sinônimo de agir apesar do medo. Então, claro que nós tivemos medo. Você acha que eu não tive medo de fazer um compromisso? Na época, minha pós ficou cerca de R$30 mil. Isso em 2012. Imagina. R$30 mil na época não é R$30 hoje, né? Era muito dinheiro. E assim, para a nossa realidade era muito dinheiro. E muitas outras coisas. Será que eu não tive medo da responsabilidade de pegar uma criança? Se acontece alguma coisa com essa criança, como é que Walter viajava bastante, como é que eu ia responder por isso? Ainda mais numa condição de madrasta, que as pessoas já têm uma expectativa de que vai tratar mal porque é madrasta, ali, né? Então, pensa aí, claro que eu tive medo. Eu tive medo de assumir várias responsabilidades, de pegar 2 empregos. Eu tive muito medo, muitos medos na minha vida, né? Como o Walter também teve vários medos, mas a gente teve coragem de agir e Deus honrou, sabe? Então eu vejo que a melhor estratégia para vencer esses medos que vêm para nos bloquear é focar na coragem. Não, eu tenho ali um medo, mas eu tenho uma palavra que me diz não temas. Sim. E é nela que eu vou segurar e eu vou para cima. E Deus abençoa que as coisas rompem, sabe? É exercitar a fé e a coragem. E a coragem. Assim, apóstolo, a gente vê essa situação, eu me converti no ministério aqui, né? Tem tem um pouco mais de 10 anos que eu estou aqui hoje na família apostólica ID. E poder falar isso, eu vou falar um pouco para a senhora aqui de como que nós vimos isso. Eu já até falei isso para a senhora uma vez. E passar para o pessoal como que é essa visão. Porque a gente sabe hoje que o conhecimento, ele liberta. Sim. Né? Ainda mais o conhecimento da palavra, né? E a senhora, no decorrer da vida, já foi exemplo, todos estão assistindo aqui, que a senhora buscou o conhecimento, tanto o conhecimento no mundo mesmo, através de estudos técnicos, e também o conhecimento da palavra. Sim. E por que eu falo isso hoje? Porque teve uma transformação, não sei se a senhora vai conseguir ser pontual a quando que foi, porque eu acho que não é pontual. Mas antes a gente enxergava a pastora Deviane, esposa do pastor Walter. Sim. Não, ela não é a pastora. Quem é aquela ali? É a esposa do pastor Walter. Não tinha a voz, não tinha essa voz, é a pastora Deviane. E até eu não vou conseguir falar exatamente quando, mas de um bom tempo para cá, hoje a gente enxerga com posicionamento, com firmeza, com palavra, com voz, com a pregação, com o conhecimento que a senhora tem. Hoje eu não enxergo mais a senhora como a esposa do pastor Walter. Sim. Não, mesmo sendo a esposa do pastor Walter, eu enxergo hoje a senhora como realmente a ímpeta pastora. Hoje é a pastora Deviane. Quem é aquela? Não, é a pastora Deviane. O que a senhora consegue nos falar dessa transformação que nós, como igreja, não como família, mas nós, como igreja, conseguimos perceber isso na senhora e se a família também percebeu? Como que foi tudo esse processo? Se a senhora consegue ter essa visão que nós tivemos também? Sim, então, eu atribuo essa mudança a 2 pontos principais. O primeiro deles foi a partir de 2015, que eu comecei mesmo a estudar a palavra sobre identidade. Comecei a estudar a Bíblia para fortalecer minha identidade, né? Eu vejo que assim, Adson, quando nós percebemos na nossa vida um desafio, algo que a gente ainda não se sente onde deveria estar. Por exemplo, identidade era uma coisa que eu sentia que eu precisava fortalecer. Minha identidade, minhas convicções sobre quem eu sou. Eu precisava fortalecer isso. Sim. Mesmo sabendo de todas as promessas de Deus, mas eu precisava fortalecer, tomar posse. Então, eu fui estudar a palavra. Quando eu fui estudar a palavra sobre identidade, isso me fortaleceu. Daí surgiu o livro, né? Descubra quem você é em Cristo.
isso me fortaleceu. Foi ali o ponto principal. Só para as pessoas entenderem, esse livro é da senhora retrata mesmo. isso. É meu mesmo. Sim, é a autora eu da senhora. escrevi ele em 2018, eu publiquei em 2018, Sim. eu comecei a escrever ele. Eu devo ter escrito ele mais ou menos em 2016 a 2017, mas só publiquei em 2018. Certo. E nesse livro eu falo o que eu aprendi e que foi esse pontapé inicial, né? Porque ali eu fortaleci minha identidade. Mas eu ainda precisava de ter mais inteligência emocional, saber gerir melhor minhas emoções, porque agora eu tinha uma intencionalidade de me posicionar, eu tinha uma intencionalidade de assumir o meu papel, a minha posição na vida, Sim. independente de ser a esposa do pastor, mas assumir o meu posicionamento na vida. E agora eu queria ferramentas, um caminho, como que eu vou fazer isso? Sim. Porque a Bíblia me trouxe o conhecimento que, tipo assim, me deu a direção. É isso, eu preciso me posicionar. Eu sou uma filha amada de Deus, eu sou eleita por Cristo, e aí a palavra veio trazendo. Eu sou mais que vencedora em Cristo, eu sou isso, eu sou aquilo, e esse livro traz isso, esse Sim. conhecimento e o quanto que isso foi transformador para mim. Agora, eu precisava do pôr em prática, do viver. E aí é onde entra a Febracis na minha vida, que é hoje a minha micro franquia, né? O que eu trabalho hoje, é o meu trabalho, é a Febracis. Porque a Febracis, ela trouxe as ferramentas, porque eu não só queria também avançar no meu posicionamento e no meu conhecimento, eu queria também ajudar pessoas a avançar. E para isso eu precisava de ferramentas, entende? Então a Febracis, ela trouxe com a base bíblica as ferramentas que eu precisava. Para aplicar em mim mesmo, em si Isso. própria, igual a senhora, e depois replicar. Isso. E depois replicar para ajudar outras pessoas. Por isso hoje eu trabalho com a Febracis, né? Porque realmente trouxe essas ferramentas para mim e veio casado, né? Tem muito alinhamento com a palavra. A senhora fala sobre Febracis, para o pessoal entender, pastora, o que é Febracis, o que é essa Febracis e como que foi que a senhora conseguiu se conectar a essa franquia, essa Febracis, né? De quem que é essa Febracis, o que é essa Febracis e como que a senhora conseguiu, como que foi essa Febracis ter entrado na vida da senhora? Sim. A Febracis, ela é a Federação Brasileira do Coaching Integral Sistêmico, né? É uma empresa que já tem cerca de 30 anos, é do Paulo Vieira. O Paulo, ele é de Fortaleza, né? Na verdade, a empresa dele foi constituída em Fortaleza. Ele é de lá, viveu muito tempo no Rio, mas depois se estabeleceu em Fortaleza. Então, assim, até alguns anos atrás, as demais regiões ouvia falar pouco do Paulo, mas hoje não. Hoje a Febracis é uma empresa não só brasileira, mas que está aí em 5 continentes. Uau. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tem 3 filiais dela, na Europa também tem várias filiais dela. Então, deve ter umas 5. Então, assim, é uma empresa que se estabeleceu realmente. E essa empresa, ela trabalha uma metodologia com base em outras ciências e muito alinhada à palavra, que é o coaching integral sistêmico. Então, trabalha emoção e razão e trabalha de forma sistêmica, levando em consideração... Só cortando a senhora falou uma coisa muito interessante. Então, tudo isso que eles fazem tem base científica, então, por trás. Tem base científica e alinhamento com a palavra de Deus, o que é primordial para mim. Nós. Isso, primordial para nós. Então, a gente trabalha com essa metodologia e aí, de acordo com a necessidade, né, de cada um, nós vamos adaptando e trabalha 11 pilares da vida, por isso é chamado sistêmico. Entendi. Então, não é aquela coisa disfuncional, sabe? Eu vou ser um excelente empresário, mas em contrapartida, minha família está destruída. Está destruída. Entendeu? Então, isso trouxe muita transformação para a gente. E nós ficamos conhecendo porque o Walter leu o livro O Poder da Ação, que é um livro que já está aí há mais de 4 anos disparado no topo aí de vendas aqui no Brasil. O livro O Poder da Ação, até recomendo você que está assistindo, leia o livro O Poder da Ação. E aí, ele leu, ele ficou assim apaixonado, porque realmente trouxe para ele muita consciência de muitas coisas, porque às vezes nós estamos assim, no espiritual, mas na inteligência emocional, às vezes está muito pendente. Muito baixo. Então, trouxe esse conhecimento e a partir daí nós fomos para o Método CIS, que é um evento extraordinário,
o maior do mundo atualmente na área de inteligência emocional. Fomos nós 4, Yuri, Patrick, só a Thalita que não foi, e eu e Walter. E assim, trouxe muito alinhamento para a nossa casa, muito alinhamento para nossas vidas. Por isso a gente decidiu, né? Assim, eu particularmente decidi trabalhar com essa empresa. Aí de lá, a partir do momento que a senhora fez, a senhora se sentiu tão transformada. Sim. E lá deu uma possibilidade da senhora poder trabalhar e a senhora enxergou lá na frente, como a senhora fez lá a gestão de pessoas lá atrás, essa é uma oportunidade que eu tenho de poder transformar a vida de outras pessoas também, né? Sim. Através do coach ali, né? Exato. Quando nós fizemos no início de 2020 e logo então veio a pandemia. E nesse primeiro momento eu vi a transformação para minha casa e levar pessoas. Mas depois, em 2022, se eu não me engano, ou 2021, nós voltamos lá. E aí, nós fomos novamente no Método CIS. E aí, quando nós fomos novamente, o Paulo abriu essa oportunidade para que pessoas pudessem trabalhar como empreendedores digitais. Que é divulgando, né? Sim. Era divulgando os produtos dele e aí recebia uma comissão. Falei, eu vou fazer isso, porque eu quero que muitas pessoas participem e por que não eu ganhar com isso? Sim. E aí comecei como empreendedora digital, depois veio uma possibilidade de me tornar franqueada da Febracis, e aí eu me tornei franqueada, porque realmente, como franqueada, eu consigo aplicar treinamentos que como empreendedor digital eu não tenho acesso. Então, eu fiz formação, capacitação, tenho treinamentos com eles frequentemente. Para quê? Para replicar, né, os treinamentos, para aplicar. E tem sido, assim, bênção. Para as pessoas que estão nos assistindo agora, pastor, assim, se eles tiverem alguma dificuldade, por exemplo, né? Eles estão vendo assim, nossa, a pastora, ela trabalha com essa ferramenta, ela tem isso. Como que eu posso me beneficiar? Eu vou, a senhora me conduz para algum lugar? Eu posso fazer... Não vou falar uma consulta, que eu não sei se é a palavra correta, tá? Mas assim, eu posso fazer um treinamento com a senhora, uma consulta com a senhora. Como que é assim? Eu estou passando uma dificuldade no casamento, eu estou passando uma dificuldade, eu não estou conseguindo avançar no meu trabalho. Eu tenho dificuldade com meu irmão, eu e meu irmão estão tendo algumas dificuldades. Ou no âmbito relacionamento, trabalho, ou saúde, alguma coisa que ela precisa, que ela sente a necessidade de avançar. Como que ela consegue esse acesso com a senhora? Como que funciona esse processo? Ela pode entrar em contato comigo, tanto pelas minhas redes sociais, como Instagram, por exemplo, babianeteixeira.coach. É um dos meus perfis lá, é o perfil profissional. Ou ela pode contactar comigo através do WhatsApp, aqui do bate-papo do próprio canal, tem como as pessoas conectarem ela comigo e a gente marca uma reunião de alinhamento. Essa reunião de alinhamento é gratuita. Oh, que bacana. Então, aí eu vou conversar com ela para poder ouvir qual é as circunstâncias dela, né? Fazer uma anamnese ali da situação dela. E aí, a partir daí, eu vou poder propor para ela os recursos que eu tenho para poder disponibilizar para ajudá-la. Para direcionar ela nesse quesito aí. Obrigado, pastor. E uma coisa interessante que a senhora falou aí, mãe, da questão do estudo, né? Que a senhora estudou, que a senhora se preparou. Sim. Porque, infelizmente, tem muita gente que usa do termo coach, né? Para se promover de forma... e acaba queimando a área. Mas, igual a senhora falou, não é uma coisa tipo assim, vou virar aqui agora para falar, sou o seu coach. Não é assim. Sou coach de academia, sou coach de tudo. Coach. Toda essa palavra hoje ficou muito... As pessoas marginalizada entenderem hoje, né? Ela ficou muito assim, mas existe realmente o coaching mesmo. Que é a pessoa, a metodologia ali. Né? Yuri falando disso, é até interessante, porque pensa o quanto é desafiador para mim, né? Sou pastora e sou coach. Quantas críticas, né? Quantas vezes eu ouço, às vezes, alguém pregando e fala assim, esses coaches que ficam aí, extraviando. Dá vontade de chegar e falar, fala de coach não, olha, amigo. Deixa eu te falar. Quebrar no pau. A vontade de falar assim, olha, deixa eu te falar, senta aqui, deixa eu te falar o que é coach. Você já sentou com um coach? Porque a maioria dos que criticam não sabem o que é coach, é falta de conhecimento. E hoje está assim também. Se o cara, por exemplo, é palestrante e ele oferece um treinamento particular para orientar, tipo uma mentoria, não, é coach. Gente, não é a mesma coisa. Mentor é uma coisa, coach é outra coisa, tá? Palestrante é outra coisa. A senhora poderia dar uma palhinha, pastor, assim, só para as pessoas desmistificar isso aí. O que é
um coach. Sim. Aí eu quero saber, ô pastora, então me explica aí. Eu acho que as pessoas estão aqui se Aham, perguntando agora. boa. O que é um coach? Explica para mim, pastor. O que é um coach? Então, um coach, ele vai trabalhar com você em alta performance. Ele tem toda uma metodologia estruturada para te ajudar a sair do ponto A, chegar no ponto B. O ponto B é onde que eu gostaria de chegar, Exato. o meu objetivo ali, sim. Traçar metas, objetivos, ter clareza, qual é a metodologia que você vai usar para chegar lá. Nesse meio caminho, tem que ter também, nessa metodologia, ferramentas que vão te ajudar o quê? A eliminar os gaps que você tem, que Sim. são aquelas questões que precisam ser ajustadas. Sim. Mas também reconhecer os pontos positivos que você tem, o seu potencial para chegar naquilo ali, para que você possa ajustar a sua meta. E no coaching integral sistêmico, um diferencial ou dois diferenciais Sim. do coaching tradicional é que a gente trabalha levando em consideração que a razão e a emoção têm que estar alinhados. Porque muitas vezes a pessoa sabe o que ela tem que fazer, mas ela não consegue fazer. É onde esse trabalho literalmente estruturado, uma metodologia sólida, Sim. vai poder oferecer ferramentas com comprovação científica, no nosso caso do coaching integral sistêmico, com alinhamento com a palavra, Exato. para que você possa traçar aí as suas metas e seguir um caminho de forma sistêmica. Além de levar em consideração que a razão e a emoção estão alinhados, Sim. então você vai conseguir pôr em prática o que foi proposto, né? Vai ser desbloqueado o que te bloqueava, Sim. mas tem aí o outro lado que é levando em consideração que nós somos sistêmicos, seres sistêmicos. Então, não adianta nada eu estar ótima financeiramente se eu estiver destruída na saúde. Sim. E isso só é possível, Adson, através de ferramentas bem estruturadas. Então, coach não é qualquer coisa. Não é, gente, então o pessoal tá entendendo, não é um achismo, não. Não, não é a partir de hoje. Então, eu vou sair de um ponto A, eu vou até o meu objetivo. Qual que é o objetivo? O objetivo é seu, é você que vai determinar um objetivo B em várias áreas, as áreas Exato. totalmente 11 estruturadas, pilares. baseado na palavra e com Isso. comprovação científica. Exatamente. Então, é isso que... Para as pessoas entenderem, né, que realmente não é só chegar e Não é colocar só um vender um nome curso. antes, colocar um adjetivo antes do nome, sou coach, né? Não é. Não é só Mas, isso, não. infelizmente, no Brasil houve essa meio que marginalização do termo, porque eu não vou nem dizer que é porque muita gente se intitula coach, porque tem esse lado, mas tem o outro também, que é o fato de a pessoa vem dar uma palestra e o outro já começa a chamá-la de coach. Pela cultura que é criada no país de já fazer isso, Por não né? conhecer, por não saber o que é Entendi. coach, entendeu? Entendi. Então as pessoas às vezes intitulam, aquele cara lá, você viu aquilo é um picareta, é um coach picareta. Às vezes o cara, ele é um palestrante ou ele, sabe, eu não sei quem ele é. Sim. Mas as pessoas põem o título, porque não sabe o que é um coach, não sabe o que é coach. Agora, nos demais países, tanto na Europa como nos Estados Unidos, graças a Deus, esse preconceito, ele não acontece. Lá, pessoas bem-sucedidas, é comprovado cientificamente que pessoas bem-sucedidas, grandes líderes, grandes empresários, todos têm ou tiveram um coach por determinada fase de sua vida. Entendeu? É porque o importantíssimo. foco é alta performance. Entendi. Te leva a ampliar a mente, enxergar além. Às vezes, seu sonho era esse, mas com o trabalho de um coach, você amplia. Até eu mesmo, nesse rompe. momento, não consigo enxergar esse potencial que É eu isso. tenho. Então, vem uma figura externa, uma pessoa que é o coach, e consegue me despertar Isso. para mostrar para mim mesmo, olha, o potencial que você tem, que você pode chegar em determinado com lugar. toda uma metodologia. Com metodologia, entendeu? Tem né? todo um processo. Obrigado. E assim, né, eu sou testemunha pra falar, tipo, minha mãe, mamãe, a senhora sabe que eu te amo, né? Isso que eu vou falar aqui. Pode falar à vontade. É uma, Eu Eu gosto sou de uma ouvir, carta eu gosto lida, de eu sou ouvir. uma carta lida. mas é uma Deviane antes do coach e outra depois, tipo assim, uma transformação muito grande, tipo.
Tem muita coisa que eu falo, caraca, se minha mãe tivesse feito isso antes, seria tão bom, minha infância teria sido tão mais fácil. Mas podemos já pegar pelo coach e pensar pelo lado positivo. Ainda bem que ela fez agora. Se ela tivesse feito mais tarde. Pior seria. Não, eu tô falando em tom de brincadeira, Tô mas brincando. assim, minha mãe mudou muito, velho. Que Tipo massa. assim, é uma mudança transformadora. Igual ela falou, até na forma de comunicar assim. Mãe já era mais fechada, era mais na dela. Hoje mãe é bem mais comunicativa. Sim, As ministrações dela também melhorou muito. com certeza. E isso tem tudo a ver com o que ela faz hoje, né? É até o acesso, pastor, eu falo nós como igreja, eu falo eu, né? Não como família, mas como igreja. O acesso à senhora hoje é mais é leve. Não que era eu não sei se eu estou Sim. usando a palavra correta, né? Ela era uma boa Conseguindo pessoa. colocar. Ela sempre foi uma boa pessoa, mas assim, o acesso à senhora é mais tranquilo hoje. A senhora Sim. consegue nos entender. Não, é transformador. Gente, faz coach, viu? Aqui, ó, tá aqui. Mas faz, eu coach não tô- de verdade, coach pelo de amor verdade. de Deus. Coach de Procura aqui a pastora verdade. Deviane. Qual que é o ensinamento? Eu fiz esse método CIS, né, que é o Coaching Integral Sistêmico, que é um evento presencial de 3 dias maravilhoso. Inclusive, vamos Maravilhoso. ter agora em Montes Claros, viu? De 1º É. a 4 de fevereiro. Vamos ter o Global aqui em Montes Claros. Que E massa. teremos de 18 a 21 de abril em Belo Horizonte. Presencial. Presencial. Estamos com Que caravana massa. saindo daqui. Então você que está aí, não estamos aqui para fazer divulgação, podcast é para Sim. transformar a sua vida, mas aproveitando que isso também é para transformar a sua vida, entre em contato com a pastora aqui através dos canais, YouTube, o canal dela de Instagram. Sim. Pode vir até o nosso canal também, até o canal, né, Sim. que a gente realmente direciona para Pode ela mandar aqui. mensagem. Que a Pode gente mandar vai- mensagem que a gente consegue direcioná-los também. Tá na mão. Então, mãe, eu acho que pensando aqui, tô pensando em mais algumas perguntas, mas acredito que no modo geral é isso, né? Você tem mais alguma coisa, Adson? Ô, pastor, eu vou perguntar para a senhora, não é sinuca de bica agora não, mas Aham, pode perguntar. é uma pergunta final. O que a senhora deixaria hoje? É uma pergunta que muitos fazem, mas eu gosto tanto desse tipo de pergunta que a senhora já sabe até o que eu acho. O que a senhora hoje, para quem está nos assistindo, tudo como não como uma mensagem final, né, mas sendo final, Sim. o que a senhora gostaria de deixar para alguém assim que seria primordial para a vida da senhora, ou algumas coisas que a senhora poderia falar que seria primordial para a vida hoje de quem está nos assistindo, para ter realmente uma transformação, tanto cristãos ou não cristãos que estejam nos assistindo, né? Eu quero deixar uma reflexão que eu penso que é a chave. Aham. Porque nós sempre falamos, e você até mencionou aqui, né, que o conhecimento ele liberta. Aham. Mas eu quero complementar essa frase, porque eu penso que faz muita diferença. Aham. O conhecimento aplicado, Oh, ele liberta. show. Porque muitas pessoas acessam, hoje nós temos muito acesso à informação, Sim, sabe, muito Adson? fácil, né? Tem muita informação. O detalhe é selecionar a boa informação, Uhum. aquela que realmente é para mim, Sim. né? Porque o nosso cérebro ele cansa com tanto excesso de informações. Então nós precisamos filtrar o que Sim. realmente merece minha atenção hoje, o que realmente merece o meu foco hoje. Sim. E a partir daí eu vou adquirir esse conhecimento, mas eu preciso aplicar. Uhum. Porque se nós não aplicarmos, não vai gerar libertação. Sim. Assim é na palavra, assim são nas demais coisas. E por que eu acho que isso é tão importante? Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem tudo muito rápido, tudo no fast food. Entendi. Então, o que acontece? Isso, gente, é um perigo. Porque o conhecimento aplicado representa processo. A aplicação representa processo. Entendi. Então, não dá para esperar passe de mágica. Milagres acontecem? Claro. Claro. Mas quem decide na vida de quem, em que momento vai acontecer o milagre, é Deus. Nós precisamos trabalhar com a nossa fé, mas com a nossa atitude. Porque a nossa obra, ela expressa a nossa fé. Então, o conhecimento, adquirir o conhecimento, agora eu preciso aplicá-lo para que eu viva a libertação. Entendi. Entende? Obrigado. Então, lembre-se disso. Conhecimento aplicado liberta. A chave está em ter o conhecimento, mas aplicar. Aplicado. Isso que a senhora falou é tão além do conhecimento aplicado, mas a questão do processo, né? Exato. Porque a partir do momento que você começa uma mudança,
não tem como essa mudança não vir com certas dores, certas percas. E às vezes a gente não está disposto a passar por isso e acaba retrocedendo, né? E aí é o perigo Passar do das fast renúncias, food, né? Não quer renúncia. E aí é o perigo do fast food, né? Eu te ofereço uma solução rápida, Rápida. entendeu? E hoje tem muita facilidade. O Demais. pessoal tá. As Nossa. bandejas fáceis aí. Vem aqui que é fácil. Vem aqui, vamos Você quer fazer uma conquistar o coisinha quê? aqui. Rapidinho você consegue alguma coisa aí. E realmente. Hoje vende pílula pra tudo, né? Exatamente. Eu não passo pelo Exatamente. processo de, ou não é minha área, tá, pessoal? Estou falando aqui, mas um processo de uma dieta bem aplicada, uma reeducação, vou falar nem dieta, né? Uma reeducação alimentar, uma prática de atividade física. Não, deixa eu tomar aquela pílula, que aquela Exato. pílula vai me resolver. Eu vou É um emagrecer, vou perigo ficar isso. bonita, vou fazer o chip da beleza ou alguma coisa, né? Isso Então, é um perigo. Perigo. É um perigo. Porque a pessoa vai se enganando, Enganando. entendeu? Ela não está resolvendo o problema. É igual o caso de quem tem, por exemplo, uma enfermidade, como por exemplo diabetes. A pessoa acha que pelo fato dela tomar a medicação e controlar a glicose, resolveu. resolver. E não. Ela não tratou o Não problema. tratou a base, né? Exato. Não foi tratado, não foi Sim. curado. Na verdade, foi um paliativo que a médio e longo prazo vai trazer uma consequência, Sim. entendeu? Então, é por aí. Então, é isso, né? Foi bênção, mãe. Prazer ter a senhora aqui. Pra mim também foi um Acredito que prazer. no futuro breve vai ter que voltar, né? Tem Nem que muita for- coisa para falar ainda. Nem que for a senhora e pai junto aí pra ter 4 horas de É. live. Pode deixar. Voltamos, Apóstolo, muito sim. obrigado, tá? Por aceitar, por estar aqui com a gente nesse segundo episódio aí. Deus abençoe muito a vida da senhora, por ter contribuído tanto. Eu acho que o pessoal acha, mas eu acho que nós dois que capta mais aqui, contribuído bom, tanto com a né? gente, com todo mundo que está nos assistindo aí. Deus abençoe a vida da senhora. Amém. E agora, eu esqueci, mas agora voltou aqui na cabeça. No último podcast, né, eu falei de pai, falei que ele foi um pilar muito importante para mim esse ano, por tudo que eu passei. Que na hora que não faltou ninguém, teve ele. Mas, tipo assim, eu falo, teve ele, mas teve minha mãe também, sabe? Sim. Você e pai, Thalita também, foram muito importantes para mim esse ano. Vocês não têm noção o quão importantes vocês são para mim. E o quanto que, tipo assim, as coisas, as situações que eu passei esse ano, ter vocês do meu lado, tipo assim, eu achava que eu amava vocês, sabe? Mas eu percebi que eu não amava. Hoje eu posso falar que eu amo vocês de uma forma muito grande, sabe, mãe? Só de eu estar falando isso aqui já é prova disso. E é isso, é agradecer, aproveitar aqui para agradecer você por tudo que a senhora fez por mim esse ano também. Junto com o pai, junto com o Tatá. E é isso, estamos juntos. Amém. Então, pessoal, estamos finalizando aqui o segundo episódio com a nossa convidada mais que especial, a apóstola Deviane, junto com o Yuri aqui. E finalizando hoje, assiste aí, compartilha, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais aí, porque muita gente pode ser abençoada através desse compartilhamento que você coloca aí. Deus abençoe sua vida. Valeu, gente. Deus abençoe. Até mais. Um abraço.